E eu vejo a área de facilities de mãos dadas com a área de RH para prover, dentro do que se é esperado desse ambiente, prover todas essas soluções, né? Lançamento da primeira norma brasileira para que uma empresa saiba o quão longe, o quão perto ela está das questões da dimensão E, S e G. Olá, pessoal. Estou muito feliz e animado com mais um episódio do podcast Fator Humano, Futuro do Workplace, que é um ambiente onde a gente traz líderes de mercado de real estate, facility management, RH, arquitetura também, para debater um pouco sobre o futuro dos ambientes de trabalho, como que a tecnologia, a análise de dados e o fator humano está influenciando também nessas questões todas. Para quem está apenas nos acompanhando sem nos ver, eu sou um homem ruivo, barba ruiva, óculos, estou com uma camiseta branca, um blazer azul, e a minha expectativa para esse episódio é que a gente entenda um pouco mais o que é o ESG e qual que é a importância para o mercado de facilities e também de RH. Oi, boa tarde, eu sou Rosângela Dobre Manteigas, mais uma vez eu tenho o prazer de estar aqui e falando de um assunto incrível hoje que eu amo, né? Eu acho que bem atual, bem daquilo que a gente precisa tomar consciência, tá? Eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos grisalhos, mas não sou velhinha, estou de vestido preto e com um colar vermelho. Olá, boa tarde. Também estou muito feliz em estar aqui participando, né, dessa roda de conversa com amigos, recém-amigos, né? E podendo falar desse tema de ESG, do futuro do trabalho, das relações humanas, né? Eu sou uma pessoa também, uma mulher branca, cabelos pretos, meio do ombro, né? O cabelo, e uso um vestido cobre com estampas brancas. Muito bom. E para quem está também só nos vendo, né, falando um pouquinho do ambiente que a gente está, então uma mesa de madeira, a Rosângela e a Ana Célia estão sentadas uma ao lado da outra, de frente para mim, e perpendicular a gente tem aqui uma parede com um quadro que eu treino todo dia para falar o nome certo. Vamos lá. Hoje ele vai falar. Vai lá. Tem torcida, hein? Demoiselles d'Avignon. Mas a importância desse quadro é que ele traz um pouco do conteúdo que a gente quer trazer para esses papos, né? Que ele foi um movimento cubismo que quebrou paradigmas, né, da forma com que a gente pensava e trouxe também uma revolução tecnológica. Então é justamente um pouco do que a gente quer trazer para cá. Por exemplo, com as pessoas achando que para você ser produtivo no escritório, você tem que estar no escritório, né? Você não pode trabalhar de casa, ou então questão de horários, né? E eu vejo cada vez mais as pessoas falando sobre questões de preocupação com o colaborador, saúde e bem-estar, sustentabilidade, diversidade. E isso começou agora, pós-pandemia, sempre teve? E qual que é o seu sentimento com relação a isso? É um tema que o ESG, né, uma evolução da sustentabilidade, ele veio marcar esse período mesmo. Mas é uma preocupação que eu vejo mais das últimas décadas, porque até então era muito o empresário, o mundo corporativo, né, os diferentes lugares para se trabalhar, tinham muito aquele conceito da produção pela produção, um lugar onde você chegava com o objetivo, com a meta, o retorno financeiro, e não que isso não seja importante e é fundamental. Mas hoje se coloca também a questão da felicidade, né? Não é mais felicidade ou produtividade, é felicidade e produtividade. Porque se percebeu, com todas as pesquisas, né, a evolução aí do mundo do RH também, as pesquisas de clima, a questão do NPS em relação a como é que o cliente percebe o ambiente daquela empresa, canal de ouvidoria, se percebeu o quanto é importante dentro de um ambiente de trabalho você ter pessoas engajadas, felizes, alinhadas com os propósitos da organização, que sintam relevância naquele tipo de produto ou entrega que é feito e que percebam um sentido diferente do trabalho, né?
não como uma coisa que você vai lá e cumpre uma jornada, cumpre uma etapa. E até o ESG chegando aí dentro do S, né? Apesar que são temas transversais, mas o S, ele traz esse papel da empresa enquanto um grande espaço que pode contribuir para que as pessoas demonstrem, né, esse seu significado de produção, esse seu sentido de trabalho, e que possa levar isso para a família e possa influenciar a sociedade. Então, ele traz esse olhar integrado, né? E isso, eu acredito que daqui para frente não tem mais volta, né? É uma forma diferente de trabalhar, levando em conta o humano, principalmente, né? Você pode só explicar para... Às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é o ESG. Perfeito, é verdade. Eu falei da sustentabilidade, eu vejo o ESG como uma evolução da sustentabilidade, e são 3 siglas, né? Que definem o E de environment, que na verdade é o meio ambiente, o social, o S do social, dos aspectos sociais, e o G, né, com todos os aspectos de governança corporativa. Maravilha. E eu acho que o Facilities também envolve bastante, né? Porque eu vejo o lado humano, da gestora de pessoas, né? Você tem que pensar muito na cabeça das pessoas, como que elas estão se sentindo, mas tem muito a questão dos ambientes que elas estão trabalhando também, né? Eu vejo, a primeira vez que eu vi a sigla, eu falei, graças a Deus. Porque você pensar num ambiente, né? Primeiro que a pessoa pensa no meio ambiente, então eu vou cuidar das arvorezinhas, né? Mas essas arvorezinhas, elas só vão crescer. Até a gente conversou de uma frase que eu vi de um guru, que ele falava assim, acho que eu tinha te falado da outra vez, né? Se você tirar todos os micro-organismos da terra, ela morre em 4 meses. Se você tirar todas as árvores, ela morre em 2. E se você tirar o homem, ela sobrevive. Então, quer dizer, tem uma visão muito entrelaçada nessas coisas, né? Então, quando eu ouvi o ESG, nossa, tem tudo a ver com o que eu penso. E o Facilities, como a gente é muito acostumado a tratar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar para você se sentir bem dentro desse ambiente. E antigamente quem fazia era o próprio dono, né? O dono, a secretária, aquela coisa toda. Hoje não. Você tem uma pessoa que fica prestando atenção no que é de melhor, né? Então, essa caneca é bacana, é fácil de segurar, a cadeira está bem colocada. E quem está no financeiro tem a probabilidade de levar o core, que é o que não adianta. Empresa é empresa, não é filantropia, tem que ganhar dinheiro. Então, dentro desse aspecto, e já entendendo que ele faz um casamento perfeito, assim, com o Facilities, como é que você vê esse entrelaçamento dessas duas fusões, né? Aquele que toma conta desse ambiente e como que o Facilities pode usar o ESG dentro do seu ambiente de trabalho, dentro daquilo que ele vai fazer, né? Visando que o mais importante para nós não é só a arquitetura, né? Aquele prédio que fica de pé, mas é aquele prédio que fica lindo, maravilhoso, lotado de gente, né? Que tem que entrar, que tem o ar-condicionado tá bom. Como é que a gente poderia utilizar o ESG de uma forma que fosse extremamente... que virasse realmente regra? Lá, sabe, no checklist? O que eu estou fazendo para manter? Mesmo que a minha empresa não venha ainda estar pensando, como é que eu conseguiria fazer isso? Olha, muito legal a pergunta da Rô. E, assim, a gente, dentro do que você traz do Facility, é totalmente aí relevante, porque quando você fala da pessoa feliz e produtiva no ambiente de trabalho, a gente se pergunta o que é esse ambiente de trabalho, né? Além das questões mais de relacionamento, né? De tratamento com os demais, você fala do ambiente físico mesmo. E aí, pensando nesse ambiente físico, aquele ambiente que tenha um conforto térmico, né, que tenha um conforto acústico, que te passe uma sensação boa, não seja só de elementos frios, né, muito cinza, muito pesado, né, mas que tenha algumas construtoras no passado, e eu trabalhei em construtora, elas eram muito frias quando você olhava, entrava numa recepção, ela era muito composta de elementos cinzas, ou né? Preto, Pedras, né?
mármore pretos. Granito, então, você né? sentia ali um peso, é como se você tivesse que entrar numa seriedade, numa sobriedade o tempo inteiro. E não, os espaços mais coloridos, dando vazão à sua criatividade, ao seu bem-estar, a questão da adequação da mobília. Hoje a gente sabe, com todas as questões ergonômicas, e agora trabalhando muito em casa também, muitos colaboradores na jornada híbrida ou full em casa, o quanto é importante uma cadeira bem adaptada, o quanto isso não vai afetar as questões de lombalgia, né, postura, trabalhar não só a mobília, mas a educação desse colaborador para utilizar essa mobília de forma adequada, né? E aí você fazer essa estrutura no ambiente físico, pensando em ambiente onde ele está inserido e também no ambiente adaptado ao trabalho, onde ele passa muitas horas, né? E o S do ESG, né? Vem muito isso. O S é o predileto. Muito. E o E também, né? Ele vem muito trabalhar essa questão do espaço físico. E quando a gente fala da diversidade, as pessoas com deficiência também, né, terem esse olhar muito voltado para como é que vai ser essa estação de trabalho deste profissional, dentro da empresa ou fora da empresa, no ambiente de casa, né? Como é que ele recebe essa comunicação, como é que ele está exposto, né, a uma tela de computador, se é uma tela pequena, e ele tem uma visão subnormal, né? Como é que eu faço essa adaptação para que ele tenha um conforto em continuar o trabalho dele, sem tanto desgaste, né? Mental, físico. Como é que eu adapto essas instalações para uma pessoa que é cadeirante ou que tem baixa mobilidade? Então, eu tenho acesso, né? E agora, principalmente falando da questão digital, como é que é o acesso digital no meu site, nas minhas redes internas, né? Como é que eu coloco lá, às vezes na lista de ramais, falar com fulano de tal, ramal tal, né? E se é uma pessoa que tem deficiência auditiva, como é que esse outro colaborador acessa esse, se não pelo ramal? Então, como é que eu deixo tudo isso muito claro para o meu público interno e para o público externo? E passa, Rô, eu sei que você é apaixonada por isso, por educação. Educação básica, Exatamente. né? Educação inclusiva, educação que pense em equidade, né? Mas não só pense, pratique. E aí eu vejo a área de facilities de mãos dadas com a área de RH para prover, dentro do que se é esperado desse ambiente, prover todas essas soluções, né? E a área digital também ali, trabalhando de forma integrada. Porque hoje eu penso muito nessa questão do híbrido, né? E para quem está full. A gente sabe que quando a gente vai para uma grande empresa, ela é suntuosa, tem toda a coisa. Mas quando as pessoas vão para a casa deles, às vezes não é a mesma coisa. E às vezes ele tem um cantinho micro para trabalhar. E muitas vezes, né? Muitas vezes. Na pandemia se viu isso. Se viu muito nas reuniões e tal. E eu fico imaginando, como é que a gente poderia... Cuidar da casa do outro é muito delicado, né? Mas como que a gente poderia levar esse mínimo conforto para esse lugarzinho? Que às vezes a pessoa tem... eu vejo muito isso, às vezes, em call center, né? Algumas coisinhas assim, que as casas são mais simplesinhas, tem aquelas... E me preocupa muito, porque às vezes a pessoa ganha uma cadeira, mas ela não tem um lugar para colocar. Ou vem uma escrivaninha e ela não tem um lugar para... A própria iluminação não é a mesma. Então, nós passamos a ser... corresponsáveis, né, pelas casas das pessoas. O que a gente poderia fazer nessa questão do full e do híbrido? Trazendo essa nossa vivência, né, de poder estar dando realmente numa situação de conforto, né, dentro da empresa que a gente tem, mas hoje não. A pessoa está na casa dela. Essa dubiedade é difícil de fazer, né? Porque... E o diálogo, né? Eu acho que aí tem que ser um diálogo muito aberto, porque nós vimos muito, nós estamos saindo aí desse processo pandêmico e com muitas sequelas de várias naturezas, né? Emocional principalmente, né? E ergonômica, eu diria também aí, bastante acentuada para aquelas organizações que não tiveram
entraram nesse furacão e não tinham um RH estruturado com facilities, com área de tecnologia, para que pudesse rapidamente dar esse apoio. Então, muitas mandaram a pessoa para casa e aí, ao longo do tempo, era note, quando tinha uma mochila, levava a mochila, quando não, levava aí onde podia e vire-se, né? Porque também foram pegas de surpresa e não tinha uma estrutura para isso. O RH se destacou muito aí com facilities, com a área de comunicação e tecnologia, quando eles começaram a trabalhar de forma integrada num gerenciamento de crise. E aí sim, essas empresas passaram pela pandemia de uma forma melhor do que as que não estavam preparadas, passivo, né? Com menos passivo. Mas o importante é esse diálogo. Passado esse período pandêmico, nessa escolha de jornada de trabalho, dialogar com esse colaborador. Como é que é a estrutura da casa dele? Ele tem condições de ficar num esquema híbrido? Ele tem condições de ficar totalmente em casa, uma jornada, né, full time em casa? Ou ele não tem condições e ele pode vir trabalhar, porque a casa dele às vezes tem 1, 2, 3 cômodos e não tem ali um espaço onde ele possa manter a sua atenção, manter a sua postura ergonomicamente correta para o trabalho. Por mais que você dê mobília adequada, mas às vezes ele divide com outras pessoas da casa. Então, dialogar. Tem pessoas que preferem ir para o escritório. Tem outras que preferem adaptar o seu ambiente. E aí a empresa ajudando não só financeiramente, porque ela põe lá a mesa, a cadeira, a estação, né, tecnológica, mas ajudar esse colaborador com dicas posturais, ajudar esse colaborador com os intervalos necessários, porque ele mistura os horários de casa, às vezes da vida, 10 horas do trabalho, trabalhando. não para mais. Ter essa preocupação de ajudar esse colaborador que fica em casa a se organizar em termos de gestão do tempo, como é que ele administra a família, os filhos, em que momento ele tem que fazer as paradas, passa de novo por educação, né, para que ele possa se sentir ali acolhido e possa produzir, mas de uma forma eficiente, né? Não desumana, preserve a sua qualidade de vida e principalmente saudável, porque senão ele vai ficar com sequelas, né, de qualquer natureza aí, e a empresa vai ter esse passivo no tratamento dessas sequelas, né? Vocês falando me lembra muito um cliente do banco francês que teve essa dobradinha muito bem feita entre facilities e RH, e coube a eles conseguirem fazer a capacitação da liderança, primeiro, para entender que tipo de trabalho deveria ser feito no escritório e que tipo de trabalho deveria ser feito em casa. E aí, à medida que foi evoluindo, o facilities entendia se teria mais ou menos espaço, mais ou menos ambientes colaborativos, né, no escritório, e foi remodelando o escritório para conseguir absorver essa nova realidade, né? Então, acho que faz muito sentido também o que você está falando, no sentido de você treinar, capacitar e continuamente ir capacitando e investindo em educação, porque tem muita mudança que está por vir ainda também, verdade. né? É tudo mudança. Hoje, se a gente pegar 3 anos que a gente vem vivendo, é como se o mundo tivesse virado totalmente. E o foco são as pessoas. Por mais que a gente... e todas as pessoas correram para suas casas, né? E ficaram lá. Eu trabalho num setor que não teve casa. Era uma outra coisa. Era você conscientizar que não tinha perigo, tanto perigo, porque é transporte. Sim, continuaram, era serviço essencial. Essencial, né? Não tinha como ele vir para casa. Nosso trabalho era outro, né? Era sair de casa e todo mundo escondido e você parece que você ia para o meio do fronte, mas aí, né? Rô, só pegando um gancho na sua fala, isso que é legal. Mesmo nesses serviços essenciais, olha o quanto da área, né, de facility junto com gestão de pessoas, ou o nome que a empresa tenha, né, RH, área de gente, enfim. O quanto trabalhar junto foi fundamental, porque eles desenvolveram uma coisa que não tinha no país,
E as autoridades ainda não estavam preparadas para isso. Cada um falava uma coisa. Ninguém, né, Você não Ana? sabia que quem protocolo ouvir, né? seguir. Exatamente. Quem desenvolveu protocolo de saúde e segurança foram estas áreas dentro da empresa, com apoio, claro, de área de medicina, do trabalho, área ocupacional, né? Mas essas duas áreas é que definiram como seria, dentro e fora, para quem era de Exatamente. serviço essencial, como que era a questão da higienização, né? Das mãos, como a distância que você Correta, tinha né? que ter em relação ao seu colega de trabalho, como é que era o uso correto da máscara. No início, era Deus nos acuda pôr a máscara. Você via a máscara de qualquer jeito, né? Menos na boca. Menos no lugar adequado, é verdade. Cobria tudo, menos onde tinha necessidade. Exatamente. E essas duas áreas, junto com a área de comunicação também, que tinha que descer toda essa instrução para todos os públicos, trabalharam fortemente, né? Nesses processos. E quando existia algum caso de Covid dentro da empresa, essas duas áreas de novo se reuniam para fazer toda, né, a retirada daquele grupo do ambiente de trabalho, a higienização completa do ambiente de novo, para que as pessoas pudessem retornar ao ambiente físico com saúde e segurança. Exatamente. Né? E eu, lembrando do ônibus, né, eu lembro muito bem que a primeira coisa foi colocar a máscara. Mas tinha higienização. Então, eu era chamada em vários lugares para falar, por quê? Nós já temos um sistema, que é a limpeza e higienização. Sim. Isso é normal para a gente só inseriu mais um sistema que seria a sanitização, como se fosse uma sala de cirurgia. Essa era a que você tinha que fazer no ônibus. Abriu o ar-condicionado e fazia. E eu falava, gente, mas como a pessoa não faz higiene? Aí que você começa a ver como é que o mercado, às vezes, não funciona de você não contar como você faz. Tinha uma engenheira química, porque a preocupação era o que eu ia pôr para aquela pessoa. A pessoa está fechada no ônibus. E o que nós íamos fazer no ambiente também. E todos os facilities tinham que fazer. Então, olha como... o que eu acho mais interessante nessa visão de pandemia que a gente passou, que é quase uma visão de guerra, né? Eu lembro que no HC eles tratavam como estado de guerra. É que as pessoas se uniram para poder dar o melhor para o outro. Porque o ser volta a ser o importante. Então, a maior lição, eu acho que a gente teve dentro desse ESG é que nós precisamos fazer isso. Não tem como trabalhar mais sem isso. E tanto, Rô, porque as áreas, isso é fundamental, as áreas nem iam se apresentar como eu sou do RH, você é de Facility, o outro é de TI, o outro é de comunicação. Era um grupo de gestão de crise. Era um grupo... Era crise mesmo. Era um grupo consultivo, era um grupo de saúde e segurança. Exatamente. Então, ali não importava se tinha psicólogo, médico, engenheiro, eram todos para poder pensar e executar uma estratégia que colocasse as pessoas em segurança e com saúde. Exatamente. Né? Preservando vidas. E isso extrapolava, ia para as famílias também. Claro. Então, eu trabalhei numa organização onde nós tivemos perdas de familiares e aí trouxemos rapidamente profissionais para falar do enlutamento. Porque nós vivemos uma guerra. Manaus faltando oxigênio. Como você transporta uma pessoa? Né? E aí a logística, você encontra a ambulância, não encontra o oxigênio, não encontra o hospital que tem a vaga. Como que você trabalha essa logística toda, né? É simples, não é. Mas eu acho que eu concordo muito com você no sentido de que os projetos pós-pandêmicos estão sendo cada vez mais integrativos. Né? Você vê mais facilities envolvido com RH, mais facilities com comunicação e vice-versa, né? RH criar mais o hábito, né? Sim. E isso tende a trazer uma produtividade muito maior para os projetos. Maior. Então, no meu ponto de vista, acho que a gente vai caminhar para projetos muito mais com SG, com questões ambientais e tal, e muito mais integrativos, trazendo o melhor de cada uma das áreas, né? É verdade. E aí você falando de ESG, de questão de propósito,
Não sei se você puder falar do porquê que você foi para o mercado de transporte. Eu acho É uma história, é uma história que tem muito a ver com a questão de propósito. Né? Na verdade, o transporte, eu sou do transporte. A Fátima brinca que passa um ônibus, eu falo a data, o ônibus, eu gosto. A placa, o tipo, quando ele foi feito. Porque eu vivi, meu pai era motorista de ônibus e ele amava o que ele fazia. Nossa, era uma pessoa assim que... Tanto que quando ele faleceu... nós damos uns ônibus pequenininhos para os funcionários, ele colocou na cama dele, assim, e ele olhava aquele ônibus. E ele falava para mim sempre, eu transporto sonhos, eu não transporto pessoas. E aquilo... É propósito. Na exatamente, veia. na veia. Ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele amava, como ele fazia. Tanto que até hoje tem pessoas que ligam perguntando dele. Ele foi uma pessoa que marcou mesmo a vida de muita pessoa. E era uma pessoa que não teve escolaridade. Mas tinha uma inteligência, uma intelectualidade que era invejável. Invejável, assim. E aí eu me apaixonei por essa área. A pessoa falava, mas você viveu a sua vida inteira atrás disso? Sim. Esse é o propósito. Porque eu gosto de pessoas. Eu descobri que o transporte não era só uma questão de você levar a pessoa para o trabalho. Eu penso nisso quando você entra num veículo. Para mim, você tá... Ou você está indo passear, ou como eu estava vindo para cá fazer alguma coisa que me dá prazer, ou eu estou indo de manhã, né? Então eu já vou pensando nas coisas como as pessoas podem se sentir bem dentro do veículo. Por quê? É um monte de escritório, você já pensou? Enquanto um facilita tem um lugar só, nós temos inúmeros escritórios andando com o seu toalete, com o seu ar-condicionado, com a sua visão de ambiental, tudo que está acontecendo. E eu realmente sou uma pessoa extremamente apaixonada, né? Eu não sei se é bom ou se é mal, mas eu me apaixono muito pelas coisas que eu faço. E uma coisa que me dá prazer é falar de integrativo, de coisas integrativas. Colaborativa. E quando aconteceu tudo isso, e eu tive a infeliz passagem de pegar Covid, e eu fiquei em UTI, enfim. Mas foi uma coisa tão interessante... Porque aí eu vi o outro lado. Eu estava sempre no lado de quem ajudava. E eu estava lá... Sendo ajudada, né? Sendo ajudada. E eu me candidatei a paciente que não queria entubar. E eu passei todo o processo de máscara. E passei esse processo sóbria, né? E aí as pessoas falavam, mas, gente, eu acho que eu não tô com Covid. Porque eu tenho medo. Eu não sinto nada. Eu... conversava o tempo inteiro, né? Como eu vivo da educação, né? Eu me integro muito com salesianos, eu tinha jovens o tempo inteiro, porque eles entravam aos bandos, nos quartos, nas UTIs, para aprender, porque eles também estavam aprendendo, né? E eu tinha a minha querida sobrinha na minha frente. E eu entrei pelo SUS, só para avisar, não fui para o hospital, porque eu tinha essa visão que o HC, para mim, era como se fosse uma casa. Então... lá eu entendi exatamente isso. O que é integrar. Quando a gente via as questões de olhar, né, um médico chorando, eu via aquilo pessoalmente. E aconteceu uma coisa muito interessante, muito interessante. Bem no início, quando começou tudo, não tinha máscara, uma coisa... pegou todo mundo sem saber o que fazer, né? E a gente fazia umas campanhas no hospital que eu sou voluntária para conseguir máscara, EPI para médico, né? Para as pessoas que estavam dentro dos hospitais. Eu lembro que um amigo me ligou e falou, você está precisando de mais alguma coisa? Não sei o que. Eu falei, olha, a gente já tem bastante, porque eu consigo... Eu brinco que eu não uso hidratante, eu uso óleo de peroba, né? Porque você me dá alguma coisa, eu vou ter sempre uma boa palavra para te fazer o que realmente eu quero. Eu falei, não sei. Ele falou, eu falei, tem uns tablets aí nos outros lugares, enfim. Mas esqueci daquilo, sabe? Já tinha começado a funcionar os tablets, aquelas coisas. E aí eles colocaram os tablets nos hospitais, que era por onde os pacientes se comunicavam. E eu me vi usando aquilo. Aquilo me emocionou tanto, porque era uma coisa que eu jamais pensei. Eu não imagino que eles iam investir um dinheiro grande, dando toda aquela coisa. Mas e que eu ia usar. Necessário. E eu usando, sim, sabe, na minha frente. Então,
eu tive mais a certeza de que você pensar no humano e você tá sempre pronto para o fator humano, você vai fazer todas as outras áreas funcionar. Não adianta, não é? Não. E eu gostei de uma coisa que a Rô colocou bem, ela falando, eu lembrei, quando a gente fala de coaching nas empresas, né, o processo de coaching, a derivação dessa palavra vem lá do transporte, né, da carruagem, de transportar, tirar uma pessoa de um estado e levar para outro. Então, o nome do seu pai, como é que era? Celso. O seu Celso já praticava coaching lá atrás, né? Que ele tirava, né, uma pessoa de um estado e trabalhava, transportava esse sonho para chegar em outro local. Ele, muito obrigada, eu vou ficar mais feliz de ter conhecido ele. Legal. Mas voltando a essa questão de pensar, a gente pensa na diversidade. Sim, né? Sim. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que nós estamos vivendo é ver os invisíveis, né? Não dá para falar que não era isso. Acharmos que éramos os maiorais, né? Ai, nasci perfeito, aquela coisa toda. E a dificuldade que a gente tem de sobreviver a essa palavra. Dentro de uma situação que você sabe que existem pessoas, existem empresas ainda que têm essa visão. A gente não pode julgar ninguém, né? Mas como é que a gente trabalha a diversidade corretamente dentro de uma empresa, dentro, novamente, de uma área? O que o Facilities pode facilitar para que essas pessoas se sintam seguras? E, primeiro, eu digo melhor ainda, como é que a gente convence a pessoa que está lá dentro que isso é normal? Porque eu acho que a hora que todo mundo achar normal, isso acaba, né? Eu acho que eu tenho uma visão assim. É verdade. Essa geração que está vindo agora, né? É uma geração que você vê que ela já vem com um chip diferente. Ela já vem desprovida desses julgamentos ou dessa questão da ancestralidade mais negativa. Que eu digo negativa porque trouxe muitos vícios mentais, né? De coisas muito retrógradas da época da escravidão e tudo mais, né? Mas o pensar diverso, ele vem sendo colocado nas organizações. E não só por um fator inclusivo de humanidade, né? Mas ele vem porque ele é um negócio mesmo, né? Quando você pensa, ele gera inovação. Quando a gente falou aqui, olha a área de facility, comunicação, RH, compliance, riscos e outras trabalhando juntas. Ali é uma diversidade, porque é uma diversidade de áreas. Você pensa numa diversidade regional, pessoas do norte, nordeste, sul, trabalhando de forma integrada. Isso é uma regionalidade. O respeitar a ideia do outro, o pensar diferente, fazer um contraponto, isso é diversidade. É que nós ficamos muito na diversidade étnica, racial, Exatamente. né? A questão de gênero, a questão de etarismo, e que são muito importantes dentro das organizações. Mas mostrar para a organização o quanto ela ganha por ser diversa, ter uma pessoa 50 a mais, com um jovem, trabalhando juntos, quando você coloca um problema numa mesa, os olhares são diferentes. Totalmente. Ter uma pessoa do Nordeste com uma pessoa do Sul discutindo um problema, cada um vai ter uma visão sobre o seu aspecto, né? Sobre a sua experiência, a sua vivência. Ter uma pessoa negra que passou por muitas situações com uma pessoa japonesa, oriental, né? Ter uma pessoa branca. Ele tem ali toda uma história e uma experiência que contribui na formação de uma ideia nova, né? É uma melhoria. Então, por isso, dos grupos de afinidades, quando a gente implanta diversidade nas organizações, que eles falam, né? Nada de nós sem nós. Porque não dá para você discutir como você vai adaptar, por meio de facilities, uma área para um cadeirante ou para baixa mobilidade, se você não levar em conta quem é essa pessoa. Exatamente. Como é que ela, né, se locomove ali dentro, quais são as necessidades dela. Então, as empresas, elas têm percebido na entrada pela questão do negócio, o fator econômico e a inovação, o quanto é importante ter
um balanço dos seus dados demográficos mais pulverizados, mais diversificados, né? Porque aí ela consegue ser uma empresa de vanguarda, produtiva, inovadora, né? Sem falar em reputação, marca, Claro, atratividade, porque hoje o jovem, para entrar na empresa, ele pergunta, como é que vocês estão com relação à diversidade? O selecionador é ele quer saber se ele, com todas as suas características, vai estar num ambiente que o respeite enquanto ser humano. Primeiro ponto, quanto ser humano. Né? Depois ele traz toda a sua bagagem, a sua história, a sua experiência. E como é que essa empresa vai fazer uso disso, né? Exato. Quem não fizer, eu falo, não vai ter como trabalhar. Tá fora, fora, não tem jeito. É questão de tempo para uma empresa não enxergar isso. A gente vê empresas aí, né? Não vou citar nome, porque é chato para a empresa, mas empresas na mídia de forma repetitiva, negativamente, porque não sabe cuidar, né? Seja do seu cliente, seja do seu corpo de equipe mesmo, de colaboradores, seja dos seus familiares dos colaboradores, não sabe. E com o tempo essa imagem é desgastada, porque o consumidor, ele já olha. Já, totalmente. Né? Se ali tem alguma coisa de passagem com trabalho análogo à escravidão, se tem passagem com feminicídio, se aquela empresa, num canal de denúncia, está muito voltada a questões desumanas com a mulher, se essa empresa tem um local que recebe essa mulher depois da licença maternidade, tem uma sala adequada onde ela possa fazer a coleta do seu leite, armazenar, condicionar e levar para casa esse leite, né? Se a empresa se preocupa com isso, ou essa mulher tem que tirar o leite na garagem, dentro de um carro, ou num ambiente dentro do banheiro, que é insalubre, né? Como é que é feito tudo isso? Tudo que envolve facilities também, principalmente. Totalmente. Nossa, mas uma dúvida que eu tenho eu trabalhei durante muito tempo com a certificação LEED, né? A certificação LEED, ela é uma certificação que tem ações ou resultados que você precisa buscar para você receber uma certificação. Uhum. O ESG, eu sei que tem empresas que se enquadram, inclusive na Bolsa de Valores e tal, mas até onde eu sei não existe um passo a passo ou algum resultado que você precisa trazer. Como é que funciona isso? Olha, furo de notícia, hein? Vou dar agora. Olha só, eu tive ontem lá na Fiesp, né? No lançamento da primeira norma brasileira. Que legal. Né, para trazer o escopo da norma, ela vai trazer critérios de avaliação para que uma empresa saiba o quão longe, o quão perto ela está das questões da dimensão E, S e G. É uma norma, o texto foi elaborado pelo corpo técnico, né, da ABNT, e ontem eles fizeram o lançamento da norma. Tá vendo? Ela está levando em conta 7 normas de qualidade, né, a ISO 9000, a 26000, a 14000 para meio ambiente, a 31000 de riscos, a 37000 da questão de segurança da informação. Então, ela é um compêndio de normas, né, já existentes e já referenciadas, né, para adotar, então, critérios que levem em conta meio ambiente, que levem em conta o social e que levem em conta os dados de governança. Ela, em breve, aí já... acredito que estará disponível, né, para o consumo. Eu também não, né? Lisonjeado agora com essa notícia. Isso é uma iniciativa brasileira, global? Como é que funciona? Esse grupo da BNT, eles trabalharam com o Canadá e com o Reino Unido, que são referências, né, na criação de normas em certificações. Hoje, o que as empresas têm, como você citou, né, do LEED, o que elas têm hoje... elas já têm as certificações que fazem parte do ESG. Então, a empresa busca uma certificação ambiental para avaliar como é que ela está em relação aos seus impactos ambientais. Ela tem a 14000, tem a 26000, né? Uma empresa que está buscando aí padrões de integridade, de ética, ser referência em governança corporativa.
ela tenha 31 mil. Então, já existem algumas normas que apoiam essas empresas. E existem os selos também, as certificações, não são certificações, mas são selos, né? Então, para a Bolsa, né, empresa de capital aberto, utiliza aí o sistema B para também fazer um compêndio, uma avaliação, um mapeamento de como é que ela está em nível de maturidade. Então, o inventário é muito legal. Eu estou com uma parceira na Meta Brasil fazendo inventários também, tanto do gás de efeito estufa, né, para ajudar as organizações na questão da descarbonização, mas também para avaliar se hoje ela é uma empresa que cumpre a legislação, está num nível inicial, ou se ela já é uma empresa num nível que já tem tudo isso, impacta positivamente, transforma a sua cadeia e influencia também onde quer que ela esteja. Então, em que nível de maturidade e preparo ela está, né? E não tem problema. Você está no início, todos nós estamos. Em diversidade é a mesma coisa. Estamos caminhando, aprendendo todo dia. Hoje me perguntaram, e o letramento? Eu falei, todo dia a gente aprende. Porque todo dia você descobre uma coisa nova, né? Então, graças a Deus. Graças a Deus. Ainda bem, você imagina você viver no Então, a gente tem que saber aprender, adequar tudo isso, trazer ações, né, inovadoras e contar com essa diversidade de todas as naturezas, para que a gente consiga chegar lá e entregar um bom trabalho, Exatamente. Né? Um bom futuro para vocês. Nós estamos trabalhando no bom futuro. Como vocês acham que isso vai desencadear, né, ao longo dos anos? Que você prevê algumas mudanças na área de RH, de facilities em geral? Sim, para a ESG, a gente diz que hoje ela é um diferencial competitivo a empresa ter, né? Amanhã vai ser critério. Já tem muitas empresas do ramo de construção e outras que são mais visíveis, né? Mercado de logística, transporte também. Você já vê, mercado têxtil também, você já vê algumas questões de pressão mesmo, né? Não estou nem me referindo a quem tem capital aberto. Esse já os ativos financeiros já são avaliados, né? Em relação a crédito e investimento, isso já existe uma régua avaliando todos esses critérios, né? Se você tem padrão ESG, não tem, muito embora não tenha certificação, mas já tem, como é que você está com relação às boas práticas em E e em ESG? Mas daqui para frente, ela vai ser regulatória, né? Então, a empresa para crescer, para sobreviver, para ser bem vista pelos clientes, pelo seu mercado, todos os seus stakeholders, sua cadeia de relacionamento, ela tem que começar a fazer mais do que no passado os empresários falavam. Eu já pago salários, pago impostos e dou emprego. Esse discurso está acabado. Isso você faz, ok, importantíssimo, é isso que você está cumprindo o seu papel enquanto empresário. Daqui para frente ok, o que o meu negócio gera de impacto negativo e como é que eu posso transformar isso em impacto positivo, que marca que eu quero deixar para a comunidade onde eu estou, né? E como é que eu quero não só fazer só isso, mas onde eu posso influenciar toda a minha cadeia, né? Os meus distribuidores, as minhas concessionárias, pensando no setor automotivo, ou os meus fornecedores. Como é que eles estão? E se eles ainda não estão preparados, eu, enquanto empresário, tenho o dever de ajudá-los. Porque esse termo ESG ele foi cunhado em 2004 no movimento do Who Cares Wins. E ganha, né, quem tem o compromisso, né? Ganha quem assume esse compromisso, né? Ganha quem cuida. E se você não aprender a cuidar, você vai ficar de fora. Não tem jeito. O fascismo que é extremamente necessário também para isso, né? Eu não acho. Eu tenho porque quando você se dispõe a fazer alguma coisa, eu acho que tem começo, meio e fim. A nossa geração tinha o começo, né? Então, gerava lixo, e era o começo. O que ia se fazer com aquilo? Não vai chegar nunca em mim. Ok, chegou.
Na visão do Facilities, ele tem que ser, eu vou fazer uma obra, a destinação, o que vai ser feito, o que eu vou deixar exatamente para quem vier no meu local e o que vai ser do futuro. Então, eu acho que essa ESG, para mim, é mais que uma certificação. Porque eu conheço empresa que vai atrás de certificação só para pôr na parede. LEED. Infelizmente, que o auditor vai no dia da auditoria, todo mundo corre e fica todo mundo feliz, mas o resto do tempo não. Um sorriso na cara. Exatamente. Isso é consciência. Eu acho que hoje, se a empresa que não tiver consciência, ela está colocando em risco não só o seu negócio, mas os seus filhos, os seus netos. Então, é uma mudança de comportamento. Quando você pensa no ambiente, no social, e como que eu vou governar, você completa a coisa. É um modelo de negócio, não tem né? jeito, não tem mais jeito. Não existe. Se ficar, vai durar no mercado 10 anos, 15 anos, mas a própria sociedade vai deixar de fazer aquilo com você. Então, isso para mim não é certificação, é obrigação. A certificação é maravilhosa, porque ela traz a oportunidade de alguém ver. Como a gente vê empresas muito pequenas que fazem coisas incríveis. Ela não tem certificação nenhuma, mas ela já pensa no seu descarte, ela pensa no que ela vai fazer com o seu funcionário, o mínimo que ela faz é pensando no ser, né, no ser. Para mim é o ser, né? Não consigo ver nada que não tenha ser. Não existe para mim um boneco um dia vai fazer tal coisa. Pode ser, sei lá, mas ele vai ser feito por um homem, né? Então, a raça é importante. Se não mudar isso agora, não vai ter. É aquilo que aquele guru falou. É verdade. O mundo continua lindo e maravilhoso. Só que a gente não vai estar mais aqui. Então, a consciência do ESG é uma obrigação de continuidade. Se não tiver, Ana, não vai ter como. E a questão a gente vê agora na COP27, né? Discutiram bastante. Ainda muito, ao meu ver, aí uma opinião particular, muito no âmbito da discussão e pouco ainda na implantação, né? Eu esperava um pouco mais nesse sentido, mas ainda se falando muito nas questões climáticas. E é fato, se não fizermos um trabalho já, a Agenda 2030 da ONU está aí, nós estamos em 2022, pouquíssimo tempo, né, para correr atrás desse prejuízo. Se não fizermos, nós não teremos essa terra. Se nós não cuidarmos do planeta onde estamos, nessa casa, né, que nos foi alugada, nós não vamos ter a sobrevivência de forma adequada. Exatamente. O empresário, ele já sabe, ele não vai ter os recursos naturais que ele precisa para poder movimentar o seu negócio. Exatamente. A gente viu agora na guerra, né, ainda vivendo essa guerra. Faltou um monte de coisa para o agronegócio, né, para a indústria automotiva, para usinas, tudo, área médica. Então, assim, não tem. A terra, ela tem recursos finitos, ponto. Se você não cuidar disso, da descarbonização, né, da questão do reflorestamento, do extrair recursos, mas o que eu vou fazer de volta nessa terra onde eu extraio, né? Da economia circular, jogar esse lixo. Então, hoje você compra uma bolsa e muitas empresas que são responsáveis elas já recolhem essa bolsa, fazem lá o leilão para quem, né, quiser adquirir esse produto. Então, você já tem uma coleta adequada, né, desse lixo que você joga, mas tem que trabalhar muito a questão do consumo. O consumo ainda é muito forte, né? O consumo consciente tem que ser trabalhado. Porque hoje você descarta, sim, com muita facilidade, né? Você tem um iPhone, um Samsung, daqui a pouco você já quer a geração outra. 10, 25, e tudo bem, mas o que você vai fazer com esse, né? Que ainda está funcionando, está produtivo. Como é que vai ser isso? Então, o Facility, eu vejo os prédios, as edificações sendo construídas já com uma preocupação da questão energética. Fotovoltaico, né? Como é que eu vou ter energia suficiente para tudo isso, né? Com a questão do que ele gera de lixo no entorno, do impacto social que ele gera numa obra, né? Como é que ele trabalha essas questões. Então, você já vê os ambientes muito preocupados
com as questões climáticas, por sobrevivência, né? É questão de sobrevivência. Isso eu acho que veio um pouco antes outra parte do ESG, que é a questão da mente, né? Das pessoas. Isso está começando mais agora. Na minha... Acordando, Tá né? acordando Porque é uma agora, coisa muito... Ai, lá vem os ativistas verdes, né? Não. Mas, pessoal... Os chatos de galógia, né? Mas já vem ou o cara você falar. faz ou tá fora. Não tem fora. jeito. Como. A gente tá se encaminhando pro final agora. Olha, e aí, que pena. como já é de costume, deixar uma dica pro pessoal que tá em casa conseguir implementar amanhã mesmo. E aí, com toda essa conversa, eu tinha uma outra dica. Eu vou dar duas dessa vez. Isso. Mas a primeira é com relação a propósito, né? Que a gente falou bastante. Então, tem um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, que eu já falei algumas vezes dele aqui em outras, e que tem um livro que Comece pelo Porquê, que ele dá toda a questão de propósito, empresas, né, que se preocupam e qual que é a diferença pro mercado delas, isso. Então, eu acho um livro sensacional. E a dica que eu ia falar hoje também tem a ver com essa questão mais de mente, SG, que nos tempos que a gente está vivendo, uma coisa que me ajudou muito a passar por Covid, etc., foi meditar. Então, você ter calma, você se aterrar, respirar. E mesmo se você não souber muito sobre isso, tem no YouTube guias práticos, guiados, né, meditações guiadas. É algo que ajuda muito a diminuir a ansiedade, você se acalmar e conseguir ver as coisas, talvez, por um ponto de vista melhor, ter uma vida melhor. Então, essa é a minha dica para hoje. Rô. Eu tinha 2 dicas, mas de tudo que a gente conversou, eu já mudei totalmente. Tem 4. Não, eu tenho 4, olha lá. A primeira foi a questão do enlutamento, né? Para quem viveu isso aí, é uma coisa que se prorroga, e a gente acha que enlutamento é só quando a gente morre, né? Enlutamento de um trabalho, enlutamento, então. Eu conheço uma pessoa que eu gosto muito, já fiz alguns cursos com ela, que é a Ana Cláudia Quintana, da Casa do Cuidar. E ela trata desses assuntos muito bem em vários vídeos gratuitos, alguns cursos gratuitos, que você consegue entender o enlutamento, o envelhecimento, a parte paliativa. Então, essa é a minha primeira dica. Sigam e tem essa visão que a Ana tem, que é do ser humano integral, que é nada mais do que nós discutimos hoje aqui. Ou a gente se vê integralmente, ou nós não vamos nos ver daqui a alguns anos, que a Terra não vai suportar. O segundo é pegando a sua dica de respiração e sobre meditação. É super importante, sim. Principalmente, eu sou uma pessoa que, depois de velha, descobri que eu tenho TDAH. Eu era criança levada. De agora eu descobri. Mas agora, perto de 60, é bom, é uma coisa boa. A respiração e a meditação, ela te traz a consciência do presente. Eu falo isso porque o que me levantou de uma crise forte que eu tive de Covid foi respiração e meditação. E agradeço a minha querida Maria Eugênia, que é minha terapeuta até hoje, e que também oferece vários talks, sabe, de como respirar, como você vai meditar de verdade, né? A meditação nada mais é que 1 segundo que você parar, mesmo aqui, e eu me colocar no presente, essa já é a meditação. Porque o futuro gera ansiedade. Então, esse é o segundo. E o terceiro, sigam a minha amiga aqui, Ana, que eu fiquei apaixonada. Que bom, que bom. E tomara que possamos fazer novos, porque o assunto é muito importante. E traz E tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Passou bem rápido, né? Passou, imagina, tinha um monte de pergunta ainda, mas eu acho que é importante a gente ver isso, Guilherme e Ana, como uma obrigação, né? Então, que bom poder te conhecer. Muito obrigada ao universo que me colocou diante de uma pessoa que pensa num geral, né? Que pensa, existe o lucro? Evidente, não dá, ninguém rasga dinheiro. Eu não sou louca, não rasgo dinheiro. Mas eu não quero um dinheiro que não seja correto. Eu não quero alguma coisa que prejudique alguém. Eu não quero alguma coisa que tire do mundo, né, uma oportunidade de estar melhor, né? Então, como ela disse das bolsas, usem os brechós, meninos e meninas. Vocês vão estar ajudando o ESG. Obrigada, né, pela oportunidade. Muito bom, eu que agradeço também. Aí toda a confiança, né?
E eu tenho 2 dicas. Uma que eu fiquei apaixonada e tem tudo a ver com o que nós falamos hoje, que é uma série curta, é uma série coreana da Netflix, que se chama Uma Advogada Extraordinária. É um caso de autismo, né? Do espectro autista, e lá a gente vê o que nós tratamos aqui, sob ponto de vista de inclusão, dela ser aceita como uma advogada, sendo brilhante, né? Mas a dificuldade dos colegas e até os boicotes, né? De dizer, não, tem problema mental. E aí não entra, né? Não se aprofunda na questão do que é o espectro autista. E então, essa dificuldade de recebê-la, de incluí-la como uma colega de trabalho, e também da questão que a gente tratou das edificações, como as edificações, elas estão despreparadas também para o espectro, para a pessoa com autismo, porque aquelas portas giratórias, isso traz muito, né, a dificuldade do elevador, de transpor alguns obstáculos que a pessoa com autista, em menor ou maior grau, sente, né? Então, acho que vale muito a pena como uma ideia da questão da diversidade, equidade e inclusão, assistir Uma Advogada Extraordinária. E deixo a dica, já que vocês comentaram, da respiração, nós perdemos, a nossa humanidade perdeu muito, até por conta, talvez, do exagero da exposição na tecnologia, do hábito de ouvir e contar histórias. Eu me formei recentemente no SEDES como contadora de histórias. E contar histórias abre uma oportunidade muito grande de você... Os nossos antepassados, eles não tinham tanto acesso à tecnologia, então eles sentavam numa roda e eles ouviam e contavam suas histórias, né? Não tinha essa ansiedade do que eu tenho para fazer daqui a pouco, porque eles estavam na história. Histórias básicas, simples. Quantos de nós, né, não tivemos oportunidade de alguma pessoa vir e nos contar histórias, e é uma né? delícia. E é uma delícia. Isso acalma, acalenta a alma, traz você para o seu eixo, traz você para entender que você é um ser único no mundo e que você tem muito a fazer nesse mundo. Você não está aqui só por uma passagem, né, rápida. Você está aqui por um propósito maior. Então, o contar histórias, além de ser arte terapêutico, ele cura algumas feridas quando você entra em contato. Ele desfaz alguns coágulos aí emocionais. Então, eu acredito muito nisso. E ele relaxa, né? Como é gostoso você ouvir uma boa história com um chazinho. É verdade, né? Um chazinho, sentadinha numa poltrona ou num lugar com os amigos e poder beber disso. Né? Olha Se tiver um bolinho de fubá, então... Na próxima vez você traz o bolinho de fubá, tá bom? Não esqueça aqui a dica. Ela deixou a dica. Deixou a dica. Ana, muito obrigada pela participação. Rô, como sempre. Eu que agradeço. A gente agradece demais a sua participação, o conteúdo que você trouxe. Acho que é sensacional. Poderia dar mais uns 10 episódios aqui só de conteúdo. Eu ia amar. Eu também, com certeza, gostar muito. A gente se encerra hoje por aqui. Espero que você assista o próximo episódio. Curte o canal também, segue a gente no canal. E eu vou deixar o link da Ana Célia também aqui embaixo para vocês poderem acessar ela e conversar com ela quando quiserem. Até a próxima. Obrigada, boa tarde. Obrigada, foi um prazer.